Olá, seres divinos, mulheres divinas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas aqui à nossa aula do dia de hoje, para a jornada da mulher divina, onde a gente trabalha diversos temas importantes para a jornada de toda pessoa e principalmente toda mulher que quer acessar seu ser divino, quer viver uma vida com propósito, com prazer e prosperidade. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre espiritualidade e Merkabah. Tá? Eu vou trazer alguns pontos importantes aqui para vocês. A ideia é que essa aula temática de hoje seja uma aula mais curta, mais breve e objetiva. E no nosso encontro ao vivo, a gente vai mergulhar no que a gente vai aprender um pouquinho aqui hoje. Eu vou deixar protocolo também para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Então, espiritualidade e Merkabah, o caminho de ativação do corpo de luz. Eu não vou compartilhar minha tela com vocês aqui hoje. Eu tive que formatar meu computador e não consegui baixar todos os programas que eu queria a tempo para poder compartilhar a tela com vocês. Mas eu vou trazendo as informações aqui, tá bom? Então, primeiro, existe uma tecnologia espiritual dentro da gente, não está fora. E que ela ajuda a gente a elevar a nossa frequência. E ela alinha a nossa vida com o nosso propósito mais elevado, tá? E essa tecnologia é a Merkabah. Eu vou explicar o que é a Merkabah, vou mostrar para vocês um vídeo de como a gente acessa essa tecnologia dentro da gente, ok? Então, primeiro, vamos trabalhar a ideia um pouquinho do que é espiritualidade. Né? Então, a espiritualidade é a lembrança de que você é muito mais do que essa matéria, ou seja, você é além dessa matéria. Espiritualidade é ter essa consciência, lembrar de que você é mais do que matéria. Além disso, espiritualidade é a conexão que você tem com você mesmo, sobretudo, a conexão que você tem com você, com aquilo que você acredita maior do que você, Deus, universo, Criador e etc. E também com o cosmo, com os outros, né, com o universo, a natureza, entendendo que você é uma parte, uma partícula desse tudo. E lembrando que espiritualidade não tem a ver com religião. Religião é quando a gente pega uma ideia de espiritualidade e institucionaliza essa ideia e cria regras, dogmas e etc. Tá? E ritualiza os processos. Tá? Espiritualidade, não. Espiritualidade é livre, né? E todos nós, de alguma forma, temos, ainda que nós não tenhamos ela de maneira consciente ou trabalhada. Tá? É importante ressaltar isso. Né? E é um caminho que vai ajudar a gente a alcançar, né, um processo de expansão da nossa consciência, de cura, de alinhamento da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, tá? E com a nossa vida, é claro. Então, é a conexão, é a sua conexão, né, com aquilo que é mais profundo da sua essência. Agora, o que é Merkabah? Então, o significado da palavra Merkabah é carruagem de luz. Inclusive, estudiosos ensinam que, não sei se vocês conhecem ou se lembram da passagem onde Elias, ele é arrebatado da terra por meio de uma carruagem de fogo. A carruagem desce, ele é arrebatado nessa carruagem de fogo e ele não é mais visto, né? As escrituras, até onde a gente tem conhecimento, a uma outra dimensão através dessa carruagem de luz. Tá? Então, estudiosos ensinam que essa ilustração da carruagem de luz de Elias, na verdade, é a Merkabah, que significa, né, da forma mais simples aí, carruagem de luz, tá? Eu vou explicar direitinho. Então, é uma estrutura geométrica, né? A gente bota na geometria sagrada, né? Que são os desenhos que nos conectam com, né, coisas espirituais, vamos colocar assim, com a nossa... É como se a gente pudesse utilizar de matemática para entender a espiritualidade, se conectar com a espiritualidade, né? Então, essa geometria sagrada da Merkabah, que eu vou mostrar um desenho para vocês aqui, é a que conecta o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma ao universo, tá? E ao nossa mais profunda consciência de si, tá? Qual que é a função da Merkabah? Para que essa carruagem de luz existe? Como é que a gente pode ativar essa tecnologia dentro da gente, que é uma tecnologia que a gente tem? E qual que é a função da gente utilizar a Merkabah? Então, ela traz ativação
energética e proteção. Eu tô lendo os pontos que eu separei aqui para apresentação, tá? Para que eu não esquecesse de passar nada para vocês. Ela ajuda a elevar a nossa frequência vibracional, ela expande a nossa consciência e ela facilita estados elevados de conexão espiritual e ela alinha os campos físico, mental, emocional e espiritual. Eu vou fazer um adendo muitíssimo importante aqui. Eu estou num processo de autoconhecimento há mais de 10 anos. Profundo. Espiritualidade, eu estudo há mais de 20. Exatamente, eu comecei muito nova a estudar espiritualidade. Não só estudar, a experimentar. E eu já utilizei diversas ferramentas para me conectar comigo, com o meu eu superior, com o Criador, com o cosmos. Diversas ferramentas, tá? Desde medicinas da floresta, desde psicodélicos que ajudam a expansão da consciência, meditações, Kundalini, várias práticas. Eu já, assim, já não posso dizer que eu experimentei tudo, não, porque é coisa demais, né, gente? Mas eu já experimentei muita coisa. E desse processo todo, o que eu posso explicar para vocês é que o segredo para você encontrar a espiritualidade, independente da ferramenta que você esteja usando, além de um desejo sincero e puro do seu coração, além da disposição real de trabalhar, inclusive as suas sombras, mexer com partes dolorosas da sua alma, da sua psique, saber que nesse processo você pode sentir muita dor, né? Você pode ir em lugares profundos e obscuros, mas que, sobretudo, você tenha um compromisso com você, com a sua consciência e com a sua lucidez. Tá? Existem várias ferramentas, técnicas e processos que levam a gente para estados de transe, né? Onde a gente sai um pouco do nosso consciente, acessa o nosso inconsciente, às vezes a gente acessa outras camadas da realidade, outras dimensões. E a linha de você acessar isso tudo com segurança, mantendo a consciência, estando consciente, estando acordado, estando lúcido de verdade. Porque tem gente que está vivendo aí na vida sem usar ferramenta nenhuma, está dormindo, está um zumbi. Tá? Estando lúcido, consciente, vívido, não é tão simples quanto se parece. É uma escolha muito profunda que a gente deve fazer. E só você consegue acessar a espiritualidade profunda e ela trazer transformação real para a sua vida quando você faz isso de maneira consciente, tá? Eu tô falando isso porque, utilizando expansores de consciência, por exemplo, eu já perdi minha consciência. Eu já, né, estive muito perto, né, de perder a consciência, no sentido de chegar à loucura, porque a linha é muito tênue entre você estar consciente e desperto, ou você se deixar enlouquecer. Se deixar por quê? Porque você precisa escolher estar consciente. Inclusive, eu vou fazer uma aula só sobre saúde mental aqui. A gente vai mergulhar a fundo, tocar na ferida da loucura, sabe, de maneira bem profunda. Não é o meu objetivo aqui hoje, mas eu quero fazer esse adendo para vocês. Estar consciente, estar acordado, estar lúcido, que é o segredo, para você absorver todos os aprendizados, com qualquer ferramenta que você utilizar. Qualquer uma que seja. Exercício de respiração, alguma terapia que você faça multidimensional, por exemplo, não importa. Estar consciente é o grande segredo, a grande chave. Escolher estar desperto e acordado. E manter firme. Estar, às vezes, muitas vezes, com a mente no céu, nas coisas do Criador, nas coisas elevadas, espirituais e grandes, mas não deixar de tirar o pé do chão, manter o pé no chão firme na terra, nas coisas que também são sólidas, ok? Inclusive para utilizar a Merkabah, que é esse carro de luz, tá? Depois, inclusive, vou contar uma experiência que eu tive para vocês esse final de semana com uma medicina de expansão da consciência e como que esse alerta ficou tão forte para mim, tá? Então, vamos lá. Como é que a Merkabah vai impactar a vida da gente prática, no dia a dia, nas coisas que a gente faz? Lembre que eu sempre gosto de trazer o conhecimento para o dia a dia prático aqui, né? Para ele ter real profundidade. Então, ele aumenta a sua clareza mental e a sua intuição. Então, você vai ter mais clareza, ter mais lucidez, mas estar mais ligado à sua intuição. Ele protege você contra interferências energéticas. Então, ele protege o seu corpo, a sua alma, a sua psique de qualquer interferência energética, inclusive de ataques.
Ele acelera processos de cura emocionais e energéticos. Então, é claro que ativando o Merkabah, pode ser que você entre em processos de cura, de cartase, né, de chorar bastante, né? Por quê? Porque você está curando. E às vezes para curar dói um pouquinho mais. A gente precisa abrir um pouquinho as feridas, a gente limpa ela, mas depois a gente fecha, faz um curativo. E ela começa a sarar. Fortalece a manifestação consciente da sua realidade. Então, você entender que você é o criador da sua realidade. E você começar a criar a sua realidade com consciência. Sabendo que você é uma partícula de Deus encarnada aqui na Terra. Né, que o Eterno mora dentro de você. E que você é como se fosse Deus. Você é um pedacinho de Deus experimentando essa realidade aqui. Por isso nós somos templo. Por isso o reino de Deus está dentro de nós. Né, que é o que o nosso mestre Jesus, Yeshua, nos ensina. E traz paz, alinhamento e conexão profunda com o seu eu superior, tá? A ativação da Merkabah. Então, nós vamos ensinar, vamos aprender que como que ativa a Merkabah. Eu vou trazer um caminho prático para vocês aqui, tá? E não é para você ficar na mente. Esse exercício de Merkabah é para você acessar a sabedoria do seu corpo, a sabedoria desta casa, deste veículo. Eu vou trazer reflexões sobre isso mais aprofundadas também para vocês, mas assim, depois de tantos anos estudando e aprendendo, eu entendi que depois que você alinhou a sua mente, a sua alma, né, seu espírito, que você trouxe consciências para você, o seu corpo vai pedir o mesmo alinhamento, né? E você pode ajustar o alinhamento do seu corpo de diversas formas, alimentando-se bem, fazendo exercício físico, dando prazer para o seu corpo, dançando, sentindo prazer, se tocando, fazendo atividades que você gosta, se relacionando com as pessoas, fazendo massagens, exercícios respiratórios, diversas coisas ajudam você a ativar e alinhar o seu corpo, tá? A sua mente e ao seu espírito. Porque se não estiver alinhado, algo vai padecer e a sua vida não vai ser tão fluida, porque tem algo ficando para trás, que é o seu corpo. E eu confesso para você que nesse momento atual, depois de eu ter aprendido tanta coisa, o conhecimento é tão fácil para todo mundo, não podia ser tão importante a gente falar sobre cuidar do nosso corpo, ativar o nosso corpo, trazer sabedoria para o nosso corpo, porque o nosso corpo tem memória, tanto das coisas positivas quanto das coisas negativas que a gente já viveu. Então, despertar a memória positiva do seu corpo, curar as memórias negativas do seu corpo é extremamente importante para você conseguir acessar teu propósito, prazer e prosperidade. Tá? E a sua espiritualidade no nível máximo, assim. Não pensa que o corpo está fora disso, ele é parte fundamental, tá? Dessa tríade, para você conseguir avançar na sua espiritualidade, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo, tá? Onde vai mostrar o que é a Merkabah. A Merkabah é aquela estrela de Davi, uma para baixo e uma para cima, elas estão entrelaçadas, tá? É uma prática muito utilizada na Kabbalah, mas lembra que não tem nada a ver com religião, tá? Você vai se imaginar dentro dessa estrutura, eu vou mostrar a estrutura para você, como você vai se imaginar dentro dela, o que significa cada ponto dessa estrela, e como que você tem que visualizar a movimentação dessa estrela. Lembrando que tudo que você imagina, você realiza de alguma forma. Ainda que comece no nível psíquico, ou no nível sutil, né, das vibrações, até que se materialize no nosso campo real. Então, as coisas que você trabalha, mentaliza dentro da sua mente, a sua mente não fica assim, ela está imaginando ou está acontecendo. Não, tudo a sua mente está vendo. Seja quando você está com olhos abertos para as coisas concretas que você está vendo e pegando, sendo para as coisas intangíveis e sutis que ao fechar os olhos você está vendo. Tudo você está vendo e impressionando o seu consciente, o seu inconsciente, tudo são informações que você traz. Então é possível curar coisas profundas apenas imaginando que você está sendo curado, por exemplo. Desde que loucura, não é loucura. Testa. Às vezes você precisa de fazer muitas vezes. Para quê? Para que seu consciente e inconsciente seja impressionado no nível de causar transformação física, tá? Por isso, a nível Gudar fala, né, que a nossa capacidade de imaginar é o nosso grande poder, né, nosso poder criativo de imaginar, ele fala que é Cristo em nós, né, que isso é ter a mente de Cristo, tá? E você vai conectar com o seu corpo também em respiração primeiro. Então, a primeira coisa, você vai estar num lugar calmo,
um lugar tranquilo, tá? Você vai estar hidratado, não vai estar lotado, cheio, mas nem com fome, então vai estar equilibrado. Você pode fazer essa técnica sentado, tá? É de preferência sentado mais escorado, com as pernas livres, os braços, mas você também pode fazer deitado. Sente a sabedoria do seu corpo ensinar a melhor forma de você utilizar da Merkabah, mas eu te aconselho a fazer sentado, tá? Então a primeira coisa é conectar com o seu corpo. Então primeiro seu corpo precisa estar bem, aquilo que eu falei. Água, né, hidratação, alimentação, respiração, relaxamento, silêncio. Você pode usar uma frequência para te ajudar? Pode, mas eu te aconselho que não escute nada, para você se conectar só com a sua sabedoria interior. Então, o silêncio aqui é fundamental, tá? Seja sozinho, não esteja com ninguém perto, etc. Você tá à vontade para acessar a sua Merkabah, porque ela é só sua. Cada um tem a sua Merkabah, a sua carruagem de luz, o seu carro de fogo, tá? Para te levar para onde? Para te levar para o centro de você mesmo, para te levar para perto do Criador, né, para te levar para essa proteção e para esse alinhamento. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, está no YouTube. Então, agora a gente vai ver na prática o que, que é a Merkabah. Cada ponto da estrela, né, o triângulo para baixo, triângulo para cima e o triângulo para baixo, eles juntos, o que, que é cada ponto e como é que você gira ele na sua mente, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês agora. E vou dando um pause para poder explicar, ok? Só um minutinho. Então, vamos começar. Então, você, sentada, em posição de meditação, você pode escorar, como eu já falei. Você vai imaginar a estrela se formando a partir da sua cabeça, descendo a luz e conectando os pontos, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui já fez uma conexão. Então, a luz desceu. Aqui a vibração. Aqui a matéria. Aqui sua energia. Então, é a luz, né, da coroa que desce do céu de você, do seu eu superior, do seu consciente. Formam o primeiro triângulo. Ele está em 3D. Vocês percebem que ele é um triângulo, mas ele tem profundidade também aqui, né? Então, vamos continuar. Depois, o triângulo de ponta cabeça. Então, ele sobe, né? E aí a gente tem aqui o will, né, que é querer, é ir, é estar disposto, essa vontade, né? O amor no centro do peito, né? A energia aqui um pouquinho no ponto do plexo solar. E aqui o Idson sabedoria, né? Então essa parte, eu estou mostrando com o mouse, né, gente? Mas vocês não estão vendo o mouse. Ah, então assim, aqui, sabedoria. Então, aqui, querer, vontade, né, ir, estar disposto, aqui, sabedoria, no chakra do coração, amor, no plexo solar, e um pouco mais abaixo, que a gente pode pensar no sacral também, no raiz, né, a energia que é gerada, né, principalmente no sacral, que tem a ver com a energia sexual, com a nossa Kundalini, né, a matéria aqui embaixo e a vibração também aqui embaixo. Então, olha como é que eles se conectam. Então, você vai se imaginar com os olhos fechados, respiração, vai imaginar, né, essa estrela, isso aqui você formou a Merkabah, e agora você vai imaginar ela girando, eu vou mostrar para você entender exatamente como é que é o giro que você vai imaginar. E esse giro, essa concentração, essa respiração vai criar o seu carro de luz, a sua Merkabah, para te proteger. Você pode intencionar quando você entrar nessa Merkabah, acessar a consciência superior, acessar a cura, acessar a abundância, acessar a prosperidade, acessar a direção, acessar o seu papel nessa realidade aqui agora, né? Pedir clareza, pedir sabedoria, tá? Então você intenciona e aí prossegue, olha. Viu como é que gira? Gira cada um para um lado. Eu vou até pausar aqui para vocês verem. O triângulo que está em cima, que está correto, né, de cabeça para cima, ele está girando para a direita. Ele gira à direita. E o triângulo que está de cabeça para baixo, ele gira para a esquerda. Então, observe. Mas você vai imaginar isso, você sentada de frente, né? Então, o triângulo para cima, ele vai estar girando à sua direita, passando pelas suas costas, começando pelas suas costas, né, à direita, no sentido anti-horário, e o triângulo que está de cabeça para baixo, como vocês estão vendo aí, ele vai estar girando para a sua esquerda, na sua frente.
sentido horário, né, para a esquerda. Então, eu vou colocar aqui. Vocês podem ver esse vídeo várias vezes, tá? Vou deixar ele passando aqui. Depois eu vou passar o link dele também, para vocês entenderem exatamente como é. Olha, eles estão girando. E assim você está ativando seu corpo de luz, né? Sua carruagem de luz. Eu vou interromper aqui. Vou botar mais um pouquinho para vocês verem de novo agora sem minha. Prontinho, a apresentação agora, então vocês conseguiram ver bem exatamente o que que é, tá? E a tarefa que vai ficar, o protocolo que vai ficar até o nosso encontro ao vivo, para a gente trabalhar várias questões profundas da espiritualidade, tá? De forma consciente, vai ser vocês fazerem a meditação da Merkabah. Ah, eu vou colocar um passo a passo lá no grupo na Jornada da Mulher Divina. Quem tá na Jornada da Mulher Divina, lembrando que essa aula às vezes eu disponibilizo aqui no YouTube, né? Mas é uma mentoria fechada, a Jornada da Mulher Divina. E o passo a passo de como vocês fazerem a Merkabah, vai estar tudo direitinho logo abaixo da aula, tá? Na nossa plataforma da QIFI. Então, assim, eu me despeço dessa aula. Como eu falei, o objetivo é que ela fosse objetiva, clara, né? Mas profunda no sentido de que vocês vão ver como é que é importante ativar a carruagem de luz de vocês e como é que isso vai fortalecer a caminhada e a espiritualidade de vocês, tá? Então, um beijo para as mulheres da jornada. Eu vejo vocês no nosso encontro ao vivo e para quem estiver assistindo essa aula em outro momento, espero ver você em alguma das minhas mentorias ou na sua programação primordial ou no próximo vídeo. Um beijo.